Histórias do Caminho, Vênus. Deserto inimaginável estende-se além das estrelas. Lá, em condições diferentes das do vosso planeta, novos mundos revelam-se e desdobram-se em formas de vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem vossos estudos, comprovar. Allan Kardec, no livro A Gênese. Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar em ordem de distância a partir do Sol, orbitando a cada 224,7 dias. Recebeu seu nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza Vênus, equivalente a Afrodite. Depois da Lua, é o objeto mais brilhante do céu noturno, atingindo uma magnitude aparente de -4,6, o suficiente para produzir sombras. A distância média da Terra a Vênus é de 0,28 AU, sendo esta a menor distância entre qualquer par de planetas. Como Vênus se encontra mais próximo do Sol do que a Terra, ele pode ser visto aproximadamente na mesma direção do Sol, sua maior elongação é de 47,8 graus. Vênus atinge seu brilho máximo algumas horas antes da alvorada ou depois do ocaso, sendo por isso conhecido como a estrela da manhã, também como estrela de alva ou estrela da tarde vesper, também é chamado estrela do pastor. O planeta Vênus. Ditado espontâneo, médium, Sr. Custel, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O planeta Vênus é o ponto intermediário entre Mercúrio e Júpiter. Seus habitantes têm a mesma conformação física que vós. A maior ou menor beleza e idealidade nas formas é a única diferença entre os seres criados. Em Vênus, a sutileza do ar, comparável à das altas montanhas, o torna impróprio aos vossos pulmões. As doenças aí são ignoradas. Seus habitantes só se nutrem de frutas e laticínios. Eles ignoram o bárbaro costume de alimentar-se de cadáveres de animais, ferocidade só existente nos planetas inferiores. Em consequência, as grosseiras necessidades do corpo são aniquiladas e o amor se reveste de todas as paixões e de todas as perfeições apenas sonhadas na Terra. Como na aurora, em que as formas se revestem indecisas e envoltas no vapor da manhã, a perfeição da alma, quase completa, tem os desconhecimentos e os desejos da infância feliz. A própria natureza reveste a graça da felicidade velada. Suas formas moles e arredondadas não têm a violência e a agressividade dos sítios terrenos. O mar, profundo e calmo, ignora as tempestades, as árvores jamais se curvam sob a pressão da tempestade e o inverno não as despoja de sua verdura, nada é ruidoso, tudo sorri, tudo é suave. Os costumes, marcados de quietude e ternura, não necessitam de repressão para se manterem puros e fortes. A forma política reveste a expressão da família. Cada tribo ou aglomeração de indivíduos tem seu chefe, eleito por faixa de idade. A velhice aí é o apogeu da dignidade humana, porque se aproxima do fim desejado. Isenta de doenças e feiura, é calma e radiante como bela tarde de outono. A indústria terrena, aplicada à inquieta busca do bem-estar material, é simplificada e quase desaparece nas regiões superiores, onde não tem razão de ser. As artes sublimes a substituem e adquirem um desenvolvimento e uma perfeição que os vossos sentidos grosseiros não podem imaginar. A vestimenta é uniforme. Grandes túnicas brancas envolvem o corpo com suas pregas harmoniosas, mas não o desnaturam. Tudo é fácil a esses que só desejam a Deus e que, despojados de interesses grosseiros, vivem com simplicidade e são quase luminosos. Jorge. Perguntas sobre o ditado precedente. Sociedade de Paris, 27 de junho de 1862. Médium, Sr. Custel. Pergunta 1. Por vosso médium predileto fizestes uma descrição de Vênus. Estamos encantados com a sua concordância com o que já nos foi dito, posto que com menor precisão. Rogaríamos que a completasseis, respondendo a algumas perguntas. Para começar, dizei como tendes conhecimento desse mundo. Sou errante, mas inspirado por espíritos superiores. Fui mandado a Vênus em missão. Pergunta 2. Os habitantes da Terra podem lá encarnar diretamente, ao saírem daqui? Ao deixar a Terra, os mais adiantados passam por uma erraticidade mais ou menos longa, que os despoja completamente dos laços carnais imperfeitamente rotos pela morte.
Observação: a questão não era saber se os habitantes da Terra podem lá encarnar-se imediatamente após a morte, mas diretamente, isto é, sem passar por mundos intermediários. A resposta foi que é possível aos mais adiantado. Pergunta 3. O estado de adiantamento dos habitantes de Vênus permite que se lembrem de sua estada em mundos inferiores e que se estabeleça uma comparação entre as duas situações? Os homens olham para trás com os olhos do pensamento, que reconstitui de relance o passado extinto. Assim, o espírito adiantado vê com a mesma rapidez com que se move, rapidez mais fulminante que a da eletricidade, bela descoberta que se liga estreitamente à revelação espírita. Ambas contêm em si o progresso material e intelectual. Pergunta 4. Aí a duração da vida é proporcionalmente mais longa ou mais curta que na Terra? Em Vênus a reencarnação é muitíssimo mais longa que a prova terrena. Despojada das violências humanas, expandida e impregnada da vivificante influência que a penetra, a alma experimenta as asas que a transportam a planetas gloriosos como Júpiter e outros semelhantes. Observação: conforme fizemos já notar, a duração da vida corpórea parece ser proporcional ao progresso dos mundos. Em sua bondade, quis Deus abreviar as provas nos mundos inferiores. A essa razão junta-se uma causa física: quanto mais adiantados os mundos, tanto menos são os corpos devastados pelas paixões e pelas doenças, que são a sua consequência. Pergunta 5. O caráter dos habitantes de Vênus, conforme a vossa descrição, faz-nos pensar que entre eles não haja guerras, disputas, ódios e inveja? O homem só se torna aquilo que as palavras exprimem, e seu pensamento limitado é privado do infinito. Assim atribuís até aos planetas superiores as vossas paixões e os vossos motivos inferiores, vírus depositados em vossos seres pela grosseria do ponto de partida, dos quais só vos curais lentamente. As divisões, as discórdias e as guerras são desconhecidas em Vênus, tão desconhecidas quanto entre vós a antropofagia. Observação: com efeito, por seus vários níveis sociais, a Terra nos apresenta uma infinidade de tipos, que nos podem dar uma ideia dos mundos nos quais cada um desses tipos é o estado normal. Pergunta 6. Qual o estado da religião nesse planeta? A religião é a adoração constante e ativa do Ser Supremo. Mas adoração despojada de qualquer erro, isto é, de qualquer culto idólatra. Pergunta 7. Os seus habitantes estão todos no mesmo nível, ou, como na Terra, uns são mais adiantados que outros? Nesse caso, a quais habitantes da Terra correspondem os menos adiantados? A mesma desigualdade proporcional existe entre os habitantes de Vênus, como entre os seres terrenos. Os menos adiantados são as estrelas do mundo terrestre, isto é, os vossos gênios e os homens virtuosos. Pergunta 8. Há senhores e servos? A servidão é o primeiro degrau da iniciação. Os escravos da antiguidade, como os da América moderna, são seres destinados a progredir num meio superior ao que habitavam na última encarnação. Por toda parte os seres inferiores estão subordinados aos superiores, mas em Vênus tal subordinação moral não se compara à subordinação corpórea que existe na Terra, pois os superiores não são senhores, mas pais dos inferiores. Em vez de explorá-los, ajudam-nos a progredir. Pergunta 9. Vênus chegou gradualmente ao estado em que se encontra? Passou anteriormente pelo estado em que se encontram a Terra e Marte? Reina uma admirável unidade no conjunto da obra divina. Como as criaturas, como tudo o que é criado, animais ou plantas, os planetas progridem, inevitavelmente. Nas suas variadas expressões, a vida é uma perpétua ascensão para o Criador. Numa imensa espiral, ela desenvolve os graus de sua eternidade. Pergunta 10. Tivemos comunicações concordantes sobre Júpiter, Marte e Vênus. Por que sobre a Lua só temos coisas contraditórias e que não permitem se fixe uma opinião? Essa lacuna será preenchida e em breve tereis sobre a Lua revelações tão claras e precisas quanto as obtidas sobre os planetas. Se ainda não vos foram dadas, mais tarde compreendereis o motivo. Observação: certamente essa comunicação sobre Vênus não tem os caracteres de autenticidade absoluta, razão por que a damos a título condicional. Contudo, o que já foi dito sobre esse mundo lhe dá, ao menos um certo grau de probabilidade,
e, seja como for, não deixa de ser o quadro de um mundo que necessariamente deve existir para quem quer que não tenha a orgulhosa pretensão de que seja a Terra o apogeu da perfeição humana, é um elo na escala dos mundos e um grau acessível aos que não se sentem com forças para atingir diretamente a Júpiter. Uma visão filosófica entre Vênus, Marte, e nós os seres do planeta Terra. Entre Vênus e Marte. Quando olhamos o céu, com suas tantas estrelas, tantas que não conseguimos contar todas, nosso sentimento é de admiração. Quase êxtase. A chamada estrela de alva, o planeta Vênus, que assim chamamos por seu brilho no céu, entre outras, nos leva a cogitar de quantas outras humanidades existirão espalhadas por esse imenso universo de Deus. E exatamente por isso, o homem tem investido na exploração espacial. Em dezembro de 2015, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, a JAXA, anunciou a chegada da sonda Akatsuki, que significa aurora, ao planeta Vênus. Vênus é a equivalente romana da deusa que a mitologia grega denominava Afrodite. Deusa do amor, da beleza e da união. Por sua vez, apenas alguns meses antes, o robô Curiosity, da NASA, enviará imagens do planeta Marte. Marte é a denominação romana para o deus da guerra, que os gregos chamavam Ares. Se Vênus é a deusa do amor, Ares é o deus da destruição, sempre representado envolvido com as lutas humanas e os campos de batalha. Sem nos alongarmos em considerações astronômicas ou astrológicas, é de considerarmos como precisamos explorar mais a fundo essas duas expressões tão intensas da alma humana, o amor e a guerra. Parece que a humanidade tem transitado muito mais pelos campos de Ares, com todo o seu poder destrutivo. Somos os seres que ainda vivemos em disputas diárias e batalhas constantes. No trânsito, os que andamos a pé desafiamos o movimento dos carros, atravessando as ruas de qualquer jeito, como bem entendemos. Quando estamos ao volante, utilizamos o nosso veículo como uma máquina de guerra, furando o sinal, desrespeitando leis estabelecidas, investindo com quase fúria sobre quem está concluindo a travessia na faixa de pedestres, mal abre o semáforo. Nos relacionamentos de toda sorte, mais nos digladiamos do que nos amamos. É o que apontam as manchetes, todos os dias, apresentando cenas de violência entre aqueles que mais deveríamos nos amar, os seres humanos. Afinal, somos todos filhos do mesmo Pai. Todos tivemos a mesma origem e nosso destino é o mesmo, o retorno à casa paterna. Mesmo quando nos envolvemos com a arte, a música, a literatura, que deveriam se voltar ao engrandecimento dos valores e princípios, exploramos a tendência destrutiva. Tudo porque, de modo geral, estamos mais interessados em retorno financeiro, em audiência, em competição, em poder em sermos alçados ao pódio das glórias mundanas. Como se faz necessário que deixemos de explorar tanto o campo de Marte e nos direcionemos para Vênus? Quanto necessitamos do amor. Desse amor verdadeiro que se preocupa em cuidar das feridas afetivas, da criança abandonada, dos magoados e dos esquecidos. Afinal, quantos de nós não nos encaixamos em uma dessas categorias? Comecemos, então, essa incursão ao planeta da nossa alma, ao planeta Vênus. Amemos. Exemplos não nos faltam. Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. E foi o Mestre Jesus quem nos conclamou a que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. E frisou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que tal iniciarmos hoje a viagem ao nosso interior, explorando, em todos os detalhes, o planeta Vênus? Comentários finais. Os astros influenciam igualmente na vida do homem? As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra, porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que elas lutem contra os elementos destruidores, porque, acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho, e o Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob as influências que merece. Sem a nada nem a ninguém fazer desafios, sigamos com a luz do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, que assim nos orientou. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração,
e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, este é o maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Citação de Allan Kardec, em A Gênese. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1862, agosto, O Planeta Vênus. Ditado espontâneo através do médium Sr. Custel. Redação do Momento Espírita, com base no artigo Explorando Júpiter, Vênus e Marte, de Cláudio Sinotti, da revista Presença Espírita, março a abril de 2018, edição Leal. Em 22 de junho de 2018. O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, segunda parte, capítulo 1, Vida, Experiência, questão 140. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 36 a 40.